Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no plenário da Câmara e pelas redes sociais. Hoje vamos fazer a audiência pública da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2023. Eu vou passar para o Juliano aqui da Forgov, que vai conduzir a reunião. Obrigado, Rogério. Boa tarde a todos. Sou o Juliano da Forgov, nós prestamos serviços aí de consultoria para o município e participamos aí junto com a equipe da elaboração do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, que é um projeto que nós vamos estar enviando para a Câmara, e nós vamos fazer uma apresentação resumida sobre os números que constam desse projeto, tá? Primeiramente, agradecer aqui a presença do prefeito, a presença dos secretários, dos vereadores, dos técnicos aqui da prefeitura. É sempre muito bom ter a participação de vocês e da população em geral e também daqueles que nos acompanham aí pela rede social do município. Trazer alguns conceitos para vocês. Primeiro, o objetivo nosso, que é a apresentação das diretrizes orçamentárias e as metas para o exercício de 2023, que é um processo aí previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a questão de fazer a audiência, de ter a participação popular na elaboração dos orçamentos, das peças orçamentárias. As diretrizes orçamentárias correspondem às regras para a concretização de um plano de ação governamental, né? Então, o município de Trivelato tem um plano de governo para essa gestão e nós pegamos lá daquele plano de governo e mais novas metas que surgiram e incluímos como diretrizes para a execução do orçamento de 2023. A LDO é um instrumento de planejamento que, dentre vários objetivos, destaca aquilo que é voltado para a elaboração, acompanhamento e a execução do orçamento do município, né? Então, tudo que tange ao orçamento, as regras estão definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Então, nós não podemos fazer nada em termos de orçamento sem previamente estar estabelecido na LDO. Então, a LDO traz, inclusive, quais são as metas que nós vamos executar, nós vamos preparar no orçamento para serem executadas, tá? Essa parte de orçamento está na nossa Constituição Federal, no artigo 165, e ela é reforçada pela Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 4º. Uma das outras funções da LDO é selecionar dentre as ações previstas no PPA, que é o Plano Plurianual, né? O nosso planejamento para os próximos 4 anos. Tá? Então, nós estamos executando dentro da gestão do prefeito Egon 3 anos e vamos deixar 1 ano para o próximo gestor para que as ações tenham continuidades. Nós estamos executando o 2º ano do PPA. Então, a gente vai lá no PPA, retira quais são as prioridades e traz para a LDO de 2023. A LDO estreita o planejamento, preparando a base em que o orçamento irá se fixar. Ela funciona entre o elo, um elo, né, entre o PPA e o orçamento. Tá? Então, nós temos aqui o PPA, que é o plano para 4 exercícios. A LDO, que traz as diretrizes orçamentárias, que orienta a execução da ação orçamentária através do orçamento. Nós, juntamente com a equipe da prefeitura, a gente já quase que prepara o orçamento junto com o processo da LDO. Tá? A LDO a gente traz ela a nível de ação de governo, mas lá nas nossas planilhas, no nosso trabalho, nós já deixamos a nível de elemento de despesa, nós já deixamos detalhado. Então, se passando pela Câmara de Vereadores, ocorrendo as emendas, a gente já vai fazer essas emendas compatíveis no orçamento, para que acelere o processo, né? Nós já estamos aí no meio do mês de agosto e até o final do ano a gente tem que estar com esse processo de LDO e LOA aprovado, convertido em lei, para que a gente possa abrir o exercício de 2023.
Reforçando o papel das peças, cada instrumento de planejamento tem uma função. O PPA é planejamento, a LDO é orientação e a LOA é a execução das políticas públicas e programas de governo, né? Então, quem não está habituado a viver essa questão orçamentária, às vezes se pergunta: nossa, para que eu tenho PPA? Para que eu tenho LDO? Para que eu tenho LOA? Não poderia ser uma coisa só, o orçamento? Não, porque cada um tem a sua peça, a sua função, perdão. A função do PPA é definir aonde a gente quer chegar. A LDO define quais são as regras para estabelecer o orçamento, que de fato é o que vai fazer a gente chegar nos objetivos do PPA. Tanto é que tem que estar tudo compatível. Eu não posso ter uma ação no meu orçamento sem ter a mesma ação no PPA. Tem que existir uma compatibilidade entre essas três peças orçamentárias. Bom, quando nós enviarmos esse projeto para a Câmara, o que vai ter nele? Primeiro, um relatório chamado Anexo de Metas e Prioridades, onde vai ter lá por órgão, por função, subfunção, programa de governo e ação, quais são as ações que nós vamos executar nesse orçamento de 2023, tendo lá em termos de valores e em termos de metafísica, tá? Análise das metas e riscos fiscais. Isso também é um dispositivo que a LRF estabeleceu, que além da meta e prioridade da administração, nós temos a meta fiscal, a meta de superávit primário, a meta de resultado primário que nós temos para 2023 e a meta de resultado nominal. Vou falar com vocês sobre isso adiante. Orientações para a elaboração da lei orçamentária, né? Então, na LDO vai estar bem especificado como que nós vamos elaborar o orçamento, quais que são as regras para alterações na legislação tributária, política das agências de fomento, quando há esse tipo de agência, né? Isso fica mais para o Estado e União, e quais são as regras para concessão de vantagem, aumento de remuneração, criação de cargos e admissão de pessoal e alteração de carreiras. Então, todas essas regras estão estabelecidas nesse projeto de lei que a Câmara vai receber. Tem algumas questões que nós observamos na LDO em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro, equilíbrio entre receitas e despesas. Então, se nós formos colocar todas as metas que se deseja realizar para o município de Trivelato, sem ter um teto, a gente vai colocar ali um orçamento de sei lá quantos milhões de reais, de tudo que a gente gostaria de executar. Mas nós temos que observar o quê? O nosso teto é a receita prevista. Tá? Então, o primeiro artefato que a gente desenvolve no processo de LDO é a projeção de receita, ou seja, como a receita se comportou nos últimos 3 anos, como está se comportando no exercício atual, qual que é a nossa projeção de arrecadação para o exercício, e aí a gente aplica variáveis econômicas para o próximo exercício. Temos que analisar como é que está a questão do ICMS no município, que hoje é a principal receita. Como é que está a questão do ICMS, do VA, a economia, como que está o ISS, como é que está a perspectiva do IPTU. Então, tudo isso a gente tem que analisar para projetar os próximos exercícios, né? Não é simplesmente, vai aumentar X%, aplica para todas as receitas e boa. Não é assim. A gente tem que analisar receita por receita. Cada uma tem a sua peculiaridade e a gente tem que respeitar isso. Por quê? Porque nós temos que estabelecer despesas de acordo com essa receita. Então, a gente precisa ser bem responsável nesse processo. Critérios e formas de limitação de empenho. Vamos supor que aconteça algum problema em 2023, tomara que não, que a gente extrapole os nossos gastos, além da receita. A gente chega à conclusão, se continuar nesse ritmo, a gente não fecha o ano. Porque o município não pode gastar além daquilo que arrecada. Então tem que ter na LDO qual que é o critério para limitar empenho. Empenho é o ato de execução de despesa. Empenhou, a despesa está sendo executada. Então tem que ter
o critério, olha, quando chegar nessa situação, vai ser estabelecido limitação de empenho, né? Quais as situações que vai poder fazer empenho ou não. Então, isso também nós temos que observar em virtude da LRF. Normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados. Infelizmente, esse é um assunto que ainda não avançou o quanto nós gostaríamos a nível de Brasil, tá? Gestão pública brasileira, que é definir custos. Quanto custa um aluno para o município de Santa Rita do Trivelato? Quanto custa um cidadão que acessa os nossos serviços de saúde? Quanto custa um professor? Quanto custa um servidor trabalhando para o município? Quanto custa um veículo rodando? O ideal é que a gente chegue numa condição de controle, que a gente tenha todos esses custos disponíveis e faça gestão sobre eles. Opa, aumentou o custo de transporte escolar. Tem que analisar o porquê. Aumentou o combustível. Qual que é a providência que a gente vai tomar? Então a LRF pede isso desde 2000, que é quando a lei foi aprovada, que se tem esses critérios e formas de fazer gestão sobre isso. Só que a gente está num processo de padronização, de CIAFIC, então tem muita coisa que está rolando para a gente poder chegar nesse nível. É claro que a gente não deixa de fazer isso da forma que com as ferramentas que nós temos, mas existe para o futuro aí um cenário onde a gente vai ter todos esses custos e avaliação dos resultados, né? Aquela política que nós desenvolvemos para a saúde surtiu o resultado esperado? Tem que fazer esse tipo de análise. Então isso também é cobrado na LRF. Demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, né? Se o município tem algum termo de fomento para alguma entidade, vai repassar recursos para alguma entidade, tem que estar a regra estabelecida na LDO para atender a LRF. Bom, passando essa parte conceitual, assim, de uma forma macro, né, tem muito mais conceitos, mas não é o nosso objetivo. O objetivo é dar transparência na parte de metas e valores. Então aqui nós temos a arrecadação do município nos últimos anos, né? Em 2020, 35.900.000. Em 2021, 52.900.000, né? Teve um avanço na arrecadação em 2021. O nosso orçamento foi feito 2,50% abaixo do ano de 2021, que foi um ano acima das expectativas. A nossa projeção atual de arrecadação para 2022 está em 53.600.000, tá? Um crescimento de 3,93%. E analisando todos aqueles fatores que eu falei para vocês sobre cada receita, nós chegamos num montante de 59.460.000 para a LDO de 2023. Então esse é o nosso teto para os gastos. A gente definiu as despesas até esse limite. Em 2000, a LRF pede que quando a gente faz a LDO, já defina uma meta também para os próximos 2 exercícios. Então a gente já definiu, estipulou, isso aqui vai ser revisado no ano que vem, evidentemente. LDO 2024, 60.762.000 e 2025, 66.456.000. Então isso daqui foi o primeiro item que nós trabalhamos da LDO, né? Aqui já tem a arrecadação por origem de receita. Então a gente verifica que a maior receita que nós temos no município é a oriunda das transferências correntes, que é repasse de ICMS, do Fundo de Participação dos Municípios, de IPVA, as transferências de fundo a fundo da educação, da saúde, da assistência social, enfim, do ITR. Tudo aquilo que vem da União e do Estado compõe as transferências correntes. E também uma bem importante, que é a receita do Fundeb, né? Que daí ela é multigovernamental, envolve União, Estado e município. Então tudo isso é computado aqui como transferência corrente. A estimativa nossa para esse ano é de 43,5 milhões, tá? Na LDO de 2023 ficou em 46.762.000
a projeção para essa receita. A segunda maior receita é a receita oriunda de impostos, taxas e contribuição de melhoria, tá? Onde nós estimamos para 2023 6.844.000, tá? Onde a estimativa de arrecadação nossa para 2022 é de 6.466.000. Então são essas aí as duas grandes receitas que o município dispõe. O que vem de impostos e transferências de impostos oriundo da União e Estado, e aquilo que é arrecadação própria. O que é arrecadação própria? IPTU, ISSQN, as taxas oriundas de alvará, contribuição de melhoria, imposto de renda, são alguns exemplos aí de receitas próprias, né? São aquelas receitas que o município exerce a fiscalização e o recolhimento, tá? Nós temos também as contribuições, que aqui no caso são principalmente as contribuições para a Previdência, né? Então, são aquelas contribuições que os servidores fazem para a Previdência. Tá, Júlia, mas por que está como receita aí? Porque é uma receita da Previdência, tá? Aqui, quando eu falo de receita, eu estou falando da receita do município de Trivelato, de Santa Rita do Trivelato. Então, tem ali a Câmara, tem a Previdência e tem a Prefeitura. É as três entidades. Então, por isso que tem esse valor. Então, é uma despesa na Prefeitura e na Câmara e é uma receita que ingressa na Previdência. Então, por isso que nós temos esse valor. E, excepcionalmente, em 2023, há a previsão de recebimento de convênios, 2.210.000. Geralmente, não se coloca essas previsões de convênio. Vai muito de um município para o outro. Quando que se coloca? Quando é algo líquido e certo, né? Então, quando a gente tem informação do gestor, olha, esse convênio aqui vai acontecer em 2023, aí a gente vai lá e coloca. Geralmente, quando não há uma certeza, a gente deixa fora. Quando vem o recurso, nós solicitamos autorização para a Câmara de Vereadores para executar o recurso, tá? Então, esses são recursos já previstos. Vejam que já para 2024, 2025, a gente não deixou ali só algo sinalizado. Por quê? Porque a gente consegue no máximo prever o que vai acontecer no que vem. Para os próximos anos, em termos de convênio, não tem possibilidade, até porque a gente está aí em campanha, né, para o próximo governador, enfim, pode ser que muda as políticas e tudo mais, tá? Então, não deixamos nada previsto. Então, está aí a nossa LDO, um crescimento aí de 10% em relação ao orçamento de 2022, tá? Então, fechando o número geral de crescimento, 10,74%. Então, fechamos o número ali de 59.460.000. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer um questionamento, não precisa esperar o final, já pode ir questionando, a gente já vai fazendo esclarecimento, tá? Bom, voltando a falar agora sobre o anexo de metas e prioridades. Esse anexo é a segmentação do PPA, tá? E que vai ter que ter uma atenção especial da administração no orçamento do próximo exercício. As prioridades são estabelecidas por programa, produto, meta física e meta financeira. E aqui a gente vai mostrar por programa, ação e valores. Aqueles 59.460.000 ficou dividido dessa forma por entidade. 2.953.000 para manutenção da Câmara de Vereadores, né, os gastos que a Câmara tem para se manter e que a Prefeitura vai fazer o repasse através do 12º, né? Então, essa é a previsão inicial de orçamento para a Câmara. Para a Previdência, 2.760.000, né? A Previdência já não tem repasses da Prefeitura, ela tem a receita própria, que é a oriunda das contribuições. Restando aí para a Prefeitura, 53.747.000 seriam as despesas para manutenção, para o custeio e para os investimentos da Prefeitura Municipal. Então, 91% Prefeitura, 5% Previdência e 4%
Câmara de Vereadores. Já na distribuição por secretaria ou por órgão de governo, nós temos o mesmo orçamento para a Câmara, né, 4,97%, que é os 2.900.000, 5,29% no gabinete do prefeito, 3.103.000, que é 5% para a Secretaria de Administração, 3,95% para Finanças, 2.346.000, 25,27% para Obras e Serviços Públicos, 15 milhões, é o maior que nós temos aqui. Na Saúde, 25,16%, 14.957.000. Na Educação, 11.114.000, 18,69%. Não está trocado. É isso mesmo. Ao contrário, a educação que é 25%? É 3,32% para assistência social, 1.976.000. 1,74% para desenvolvimento econômico e meio ambiente, 4,64% Previdência, 1,41% para o esporte e a reserva de contingência. A gente está acostumado a atrelar, é 25% para a educação e 15% para a saúde. Esse é um cálculo constitucional que a gente faz de limite. A gente pega a receita de impostos e transferência de impostos e um mínimo de 15 tem que ser aplicado na saúde e um mínimo de 25 tem que ser aplicado na educação. Isso é um tipo de cálculo, tá? Esse cálculo aqui, pessoal, é o quantos por cento que a secretaria representa sobre o total. Nós não podemos confundir limite constitucional com secretaria em relação ao total. É comum, toda audiência eu tenho que reforçar, porque é automático. Opa, educação é 25, saúde é 15. Se bem que saúde nem é 15 mais, né? É difícil ver uma saúde com menos de 20, 25%. Tá? Ficou claro isso? Isso. Isso. Tá. A mesma distribuição é por programas de governo, tá? Processo legislativo, que é o da Câmara, 2.900.000. Gestão governamental eficaz e transparente, 16.651.000. Tá, Juliano, por que tem esse valor alto nesse programa? Esse programa é destinado a praticamente todas as ações de custeio, tá? Na prefeitura, enfim, nos órgãos públicos, a gente tem gastos de pessoal, que é para pagar folha e encargos dos servidores e de todos os profissionais. Nós temos os gastos de custeio, que são aqueles para manter os serviços públicos em funcionamento. E nós temos os investimentos, tá? Então, a boa parte dos gastos é custeio. Então, cai a maioria nesse programa aqui. Operações especiais. O município tem em andamento atualmente uma operação de crédito para a construção da prefeitura e mais duas que eu não me recordo. Então, iluminação e de máquinas. Dona Marlene é excelente de memória. Então, os encargos que nós temos com essas operações de crédito tá nesse programa. Meio ambiente sustentável, 378.000. Incentivo à cultura, 572.000. Santa Rita do Trivelato mais educação, 8.700.000. Esporte em destaque, 707.000. Desenvolve o Trivelato, 9.111.000, também é um valor alto. Gestão dos benefícios previdenciários, 1.300.000. Gestão da política do Instituto Previdência, 395.000. Água potável e saneamento para todos, 468.000. Agricultura desenvolvida e produtiva, 90.000. Moradia e qualidade de vida, 20.000. Desenvolvimento do comércio e turismo, 32.000. Proteção social básica, 738.000. Proteção social especial, 67.000. Bolsa Família e Cadastro Único, 19.000. Gestão do SUS, 6.300.000.
Atenção básica em saúde, 2.481.000. Média e alta complexidade em saúde, 5.589.000. 395.000 assistência farmacêutica. 173.000 vigilância em saúde. Covid, 19.000. Reserva da Previdência, 1 milhão. E reserva de contingência, 200.000. Então, essa é a distribuição por programas. Aqui, a distribuição por secretaria e por ações de governo, tá? Eu não vou falar todas as secretarias, porque senão vai dar um soninho ou nós vamos ficar até muito tarde aqui. Eu vou passar as principais, mas vocês estão olhando ali, se passar alguma que eu não comentei, pode erguer a mão que a gente faz o comentário, tá? A Câmara, a maioria das despesas dela é para manutenção das atividades do Legislativo, né? 2.488.000. Tem ali 200.000 para aquisição de veículos e equipamentos, 255.000 para reforma ou ampliação do prédio da Câmara. No gabinete nós temos 3 milhões, onde 1.400.000 é para a construção do paço municipal, né? É aquilo que vai ficar para o próximo exercício, tá? Já está em andamento a obra, né? Parte de imóveis, enfim, equipamentos e tudo mais. E manutenção do gabinete do prefeito, 1.651.000. Aqui é importante frisar que não é só gasto do prefeito em si, existem unidades, existem servidores que estão vinculados ao gabinete do prefeito e serviços que estão vinculados ali que são financiados com essa ação. Na administração, 3.103.000, sendo 2.620.000 para manutenção, 150.000 para veículos, equipamentos e material permanente. Ainda na administração, nós temos 140.000 para eventos e festividades do município, 60.000 para realização de concurso público ou reforma administrativa ou reforma de PCCS. Na finanças, são 2.346.000, onde nós temos a manutenção da secretaria 1.700.000 e 540.000 contribuição ao PASEP. O que é PASEP? PASEP é um tributo que o município paga sobre as suas receitas e fica a encargo da Secretaria de Finanças fazer o empenho e o recolhimento desse tributo que é de toda a prefeitura. Obras e serviços públicos. 1.180.000 destinado à drenagem, pavimentação e recuperação das vias urbanas. 120.000 para expansão e construção da rede de energia elétrica. Ah, Juliana, mas tem dotação aí de R$1.000? Tem. São dotações que a gente deixa sinalizado, porque caso venha algum convênio, o município pleiteie algum convênio, primeira pergunta que eles fazem: existe a dotação prevista no orçamento para esse convênio? Aí a gente tem que ir lá e mostrar que tem uma codificação para aquele convênio, senão eles não mandam um convênio. Então a gente tem que deixar sinalizado, deixa lá uma rúbrica de R$1.000 para esses casos de convênios, né? O que tem acontecido muito aí nos últimos meses, aí no último ano, né? Bastante convênios com os municípios. Ainda na obras, construção, reforma e ampliação de estradas, pontes e bueiros, 1.837.000. Manutenção de praças, parques, ruas e jardins, 130.000. Construir, reformar e ampliação de prédios públicos de todo o município, 3.100.000. Aqui também algumas ações sinalizadas. 7.300.000, manutenção de atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 428.000 para manutenção do Departamento de Água e Esgoto. 429.000 com manutenção de dívida pública referente a obras. Manutenção da limpeza urbana, R$281.000. Saúde, 15.512.000. 5 milhões destinados aí à construção, reforma, ampliação e equipagem de unidades de saúde. Aqui tem um PA, né, dona Marlene? Um PA novo, está aí previsto aí 5 milhões desse gasto. Então, por isso que a saúde deu uma aumentada em termos de orçamento.
Aqui vem ações para construir e reformar as outras unidades, né? Então, como não está previsto grandes reformas, grandes ampliações, as dotações estão sinalizadas ali caso surja a necessidade. 1.658.000 para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde. Programa Saúde da Família, 1.271.000. Programa de Saúde Bucal, 354.000. UDR, 523.000. Laboratório Municipal, 195.000. Assistência farmacêutica junto ao consórcio, 211.000. Pronto atendimento, a manutenção do pronto atendimento, 3.695.000. Farmácia Municipal, 179.000. Núcleo de Apoio à Saúde da Família, 312.000. Programa de Agente Comunitário de Saúde, 204.000. Academias de Saúde, 128.000. Consórcio Atenção Básica, 170.000. Taxa administrativa de 80.000. E ações de média e alta complexidade junto ao consórcio, 1.150.000. Ainda na saúde, manutenção da vigilância epidemiológica, 23.000. As ações do Covid a gente deixou aqui apenas para sinalizar. Com a glória de Deus nós não vamos precisar usar esses recursos. E manutenção da vigilância sanitária, 135.000. Educação e cultura, 11.114.000. Aqui também tem as ações para construção e reforma das unidades de ensino fundamental e infantil. Aqui eu não falei na saúde, mas é importante mencionar. Nossa, Juliana, mas por que o orçamento da saúde é tão detalhado assim, por programas e tudo mais? Nós temos uma prestação de contas a nível federal, que é a prestação de contas ao CIOPS, que é o Sistema de Informação de Orçamento Público da Saúde. E lá ele pede que a gente separe todos os recursos por programas, onde que está gastando o quê. Então, nós precisamos estruturar o orçamento dessa forma para que a gente consiga prestar as contas corretamente a esse sistema. E o mesmo acontece com a educação, que é o CIOP, muda só o final. Educação, Sistema de Informação de Orçamento Público da Educação. Aqui a gente precisa separar também o que é transporte escolar, despesas do ensino infantil, despesas do ensino fundamental. No ensino infantil a gente ainda tem que distribuir em creche e pré-escola, então é mais detalhado ainda do que a saúde. Então a gente precisa estruturar em várias ações. E ainda tem o Fundeb, né, que tem o Fundeb 70%, que é para a remuneração dos profissionais da educação, e o Fundeb 30%, que é para desenvolvimento do ensino. Então temos que ter ações para tudo isso. Então aqui tem as ações, aqui também tem as ações que envolvem a cultura do município, tá? Então, sinalização ali, R$90.000 para equipamentos e material permanente para o ensino fundamental, eventos culturais e folclóricos, R$40.000, aquisição de veículos, equipamentos e material permanente para o ensino infantil, R$100.000, inclusão digital, R$160.000, brinquedoteca, R$70.000, cursos e capacitações para educação, R$50.000, apoio para eventos culturais e folclóricos, R$75.000, Fundeb 30% do ensino fundamental, R$100.000, Fundeb 70%, ensino fundamental, R$5.429.000. Aqui é importante que a gente já deixa vinculado, né? Nós estipulamos a receita do Fundeb para 2023, a gente já deixa vinculado o gasto também em 2023. Atividades da Secretaria de Educação e Cultura, R$1.633.000, R$146.000 para o Departamento de Cultura. Aí vem as ações de alimentação escolar do ensino fundamental, R$610.000, do ensino infantil creche, R$120.000, e ensino da pré-escola e educação especial. Manutenção do transporte escolar, R$399.000, manutenção do cota salário educação, R$251.000, atividades do ensino infantil, R$153.000, ensino fundamental, R$327.000. Essas ações aqui são aquelas dos recursos próprios, né? Então,
que não gastou com o Fundeb, a gente usa essas ações para o recurso próprio. Fundeb 70 do ensino especial, 64 mil. Creches, 30%, 115 mil. Pré-escola, 30%, 63 mil. Fundeb 70% pré-escola, 523 mil. 70% creches, 520 mil. Então, quando vocês veem aqui 70%, já entende que é para a remuneração dos profissionais e o 30% para o desenvolvimento do ensino. Assistência social, 1.976.000, também é distribuído pelos programas e as ações desenvolvidas pela assistência, porque tem que contabilizar as despesas de cada programa de forma separada. Veículos, equipamentos, material permanente para assistência, 300 mil. Atividades da Secretaria de Assistência Social, 850 mil. Atividades do Conselho Tutelar, 322 mil reais. Manutenção do CRAS, 343 mil reais. E da Casa Lar, 63 mil reais. Essas são as maiores ações que a gente tem aí na assistência. Deixa eu ver se tem mais uma página. Não, é só aquela página lá. Já é menorzinha em relação às outras. Desenvolvimento econômico e meio ambiente, 1.037.000. Tem várias ações aqui, mas também são aquelas que dependem de vir um recurso extra, um recurso de fora, para a gente fomentar, né? Feira Livre, Salto Magese, instalação de novas empresas, parque ecológico, parceria com as entidades, manutenção da secretaria, 600 mil, realização de eventos e festividades, 171 mil, 40 mil para apoio ao CIDESA, que é o consórcio de desenvolvimento da nossa região, apoiar e fomentar a agricultura familiar, 85 mil, atividades do viveiro horto municipal, 63 mil reais. Finalizando as nossas metas, nós temos a Previdência, 2.760.000, a maioria voltado aos benefícios, né, 1.345.000, e a reserva de contingência da RPPS voltada aí para as aposentadorias futuras. No esporte e lazer, 840.000. Apoio a entidades, 20 mil. Construção, reforma e ampliação de áreas de lazer, 100 mil reais. Ciclovias e pistas de caminhada, 30 mil reais. Incentivo ao esporte amador, 43 mil reais. Manutenção da secretaria, 514 mil reais. Apoio à realização de eventos e incentivo ao esporte amador, 130 mil reais. E a reserva de contingência de 200 mil reais. Então, no orçamento de 2023, são essas as metas que a gente vai observar, tá? Lembrando que esses valores, essas ações, tudo isso vai ser apreciado aqui pela Câmara de Vereadores. Eles podem ou não fazer as emendas, que assim entender, né? A emenda, eu quero melhorar essa dotação, tem que dizer o quanto e de onde que vai tirar o recurso, né? Então, não é simplesmente, eu preciso de mais recursos nessa ação. Não. Como a gente tem um teto, que é a nossa projeção de receita, eu não posso simplesmente emendar aumentando. Eu tenho que indicar de onde nós vamos retirar o recurso. Para finalizar, aqui é mais para fins de apresentação, eu não vou adentrar muito nesse assunto, porque, primeiro, ele é mais voltado para a União e Estados, tá? A gente escuta muito falar assim, o governo não cumpriu com a meta de superávit primário. Ou, o governo cumpriu com a meta. Ou, quando começou a pandemia, uma das primeiras medidas do Paulo Guedes, suspendeu o cumprimento da execução da meta de resultado primário. Isso se aplica muito para eles. O que é resultado primário? Dentro das receitas e despesas, nós temos receitas, por exemplo, que não é primária. Um exemplo de receita primária. O município é obrigado a aplicar os recursos que estão em caixa, e esses recursos têm rendimentos. Essa receita, ela não é primária. Por quê? Porque o município não é investidor para ficar aplicando recurso e ganhando em cima disso.
a gente aplica por força de legislação. Então isso não é uma receita primária. Se o município fizer um leilão de bens, também não é uma receita primária, porque ela é sazonal. A gente faz o leilão quando há necessidade. Então tem algumas receitas que não são primárias. Então a minha receita total é 59 milhões. O que é primário de fato é 56.347. A despesa 64.760. Ué, Juliano, mas você falou até agora que a despesa tinha que ser igual à receita? Aqui, quando entra na questão primária, entra, dona Marlene, os restos a pagar e os gastos executados com o superávit financeiro, que eles não são financiados com a receita do ano anterior. Mas quando se trata de gasto primário, eu tenho que... Tanto é que nas metas fiscais nossas tem previsão de quanto de restos a pagar nós vamos ter e o quanto de meta de superávit a gente vai ter. Então, ela fica maior, 60 milhões, o que dá para nós uma meta de déficit primário. Ok, mas e esse déficit primário, Juliano, ele é real? No meu entendimento não é real. Por quê? Porque a saúde do financeiro de Trivelato é boa e com certeza se a gente passar a reza a pagar, por lei nós somos obrigados, se a gente passar a reza a pagar, vai passar junto o dinheiro em caixa para compensar aquele reza a pagar. Então é porque nesse cômputo aqui, dona Maria, não entra esse dinheiro em caixa que eu vou deixar, tá? Então por isso que tem essa meta Então assim, nós apresentamos por questões legais, tá? Mas fica meio desconexo. Não, é porque que é meta de... Enfim, tem toda uma questão técnica por trás, mas não é nada que impacte de forma negativa no nosso planejamento, tá? Exatamente. Então, pessoal, é uma apresentação assim de forma resumida do projeto de lei, é essa, tá? Vocês viram ali que há metas para investimentos, há metas para manter os serviços públicos em funcionamento. Então, tudo isso está planejado aí e estabelecido como meta no nosso projeto de lei, que vai ser encaminhado para a Câmara nos próximos dias. Da minha parte, se não tiverem nenhuma dúvida, seria isso. Isso, até o final de agosto. Isso. Tá. Quando eu trato de limite constitucional, eu não pego a minha receita total, eu não pego meus 59 milhões. Eu vou pegar só a receita de IPTU, só os impostos, IPTU, ISS, Imposto de Renda e Contribuição de Melhoria, e algumas transferências, ICMS, IPVA, FPM e o ITR, tá? Não entra, por exemplo, Fundeb, não entra fundo a fundo, não entra uma série de outras receitas. Se eu pegar a receita de impostos, ela é menor do que os 59 milhões. Então, por isso que quando eu comparo com os 59, fica 18. Quando eu comparo com as receitas de impostos, a gente já previu para atingir o mínimo de 20%, na verdade até um pouco mais do que os 25%. Tá? Então, existe diferença entre eu comparar o gasto da educação com o total da minha receita ou com a receita que é para o limite, que é só de impostos e transferências de impostos. Então, por isso que dá essa divergência. No caso ali, a gente fez a conclusão, porque no caso da saúde, está praticamente os 25 da educação, né? Sim. E aí, é que a saúde tem aquela previsão
Deixa eu ver se... É 5 milhões para o ano que vem. Ela não dá tempo de fazer no ano, vai para o resto do ano. Não. Mas ali já é o ano que vem. 2024, né? Vai sobrar para 2025. É isso mesmo, a gente já previu aqui acima dos 25%, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Você poderia começar tudo de novo para ficar mais bem. Vocês querem que eu passe todos os slides de novo para ficar bem claro para vocês? Eu gostei da ideia do prefeito. Eu vou passar tudo de novo para fixar e a gente não esquecer. Ó, eu fui rápido, ó, fui menos de 1 hora, vamos ficar mais 1 hora. O prefeito quer fazer uso da palavra? Obrigado, pessoal. Pessoal, eu acho que é muito válido, até teria que ter mais pessoas aí, principalmente para começar a entender o que é uma projeção, né? Isso aí é uma projeção que a gente tem. Agora, a grande parte a gente tem que seguir exatamente isso, mesmo que seja mais ou menos em cada item, mas ela está em aberto para, depende da arrecadação que vai dar. E agradecer a todos os presentes. E vamos torcer que dê isso aí. Que se dá uma viravolta numa agricultura ou em alguma outra coisa, talvez não aconteça. Mas vamos rezar que seja esse o nosso orçamento e que sejamos todos felizes aí com isso aí. Porque a gente nunca sabe, nossa maior arrecadação, nós estamos com uma empresa a céu aberto. Então depende do que dá nela, além que isso aqui seria uma arrecadação já muito em cima desse ano aqui, que vai acontecer o ano que vem. Então o ano que poderia dar muita diferença seria 24 no caso, ou se desse uma frustração 23, né? Obrigado e que seja isso aí.